O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Giro de notícias. Notícia do último domingo, dia 7 de abril. Trump anuncia demissão de secretária de Segurança Nacional. A gente teve mais uma dança das cadeiras nos Estados Unidos. Primeiro, no sábado, né, o Trump anunciou que a Kirstjen Nielsen, né, a secretária de Segurança Nacional, uma das principais defensoras da política migratória do governo, estava saindo do seu cargo. Quem vai assumir como secretário interino é o comissário de Alfândega e Proteção Fronteiriça, o Kevin McClennan, tá? E a Nielsen, que ingressou no governo, né? Ela ingressou em janeiro de 2017. Ela era assistente do John Kelly, e aí quando o John Kelly se tornou Chief of Staff, né, ela se tornou a titular da Secretaria de Segurança Nacional e um dos principais rostos, né, dessa política migratória. E ela não teria, digamos assim, uma boa relação, né, com o presidente Trump. E aí, depois, ele também demitiu o diretor do Serviço Secreto dos Estados Unidos. E aí, quando a gente fala serviço secreto nesse contexto aqui, né, é bom lembrar que os Estados Unidos, como vários países, têm várias agências de inteligência. No caso, o serviço secreto é a unidade encarregada da proteção do presidente, de outras autoridades, dos ex-presidentes ainda vivos, das ex-primeiras damas ainda vivos. Então, por exemplo, o Obama, ele ainda é protegido pelo serviço secreto, tá, gente? Isso é uma coisa, inclusive, muito normal. E quando eu estou falando disso até porque recentemente no Brasil entrou-se numa discussão sobre os gastos com os ex-presidentes. Por exemplo, o fato do Sarney ainda ter segurança própria, mas isso é uma coisa normal. Claro que, né, quando entra em regalias e mordomias do tipo ter motoristas e combustível de avião à disposição e tudo mais, são dos 500, mas segurança é algo absolutamente normal. E aí, segundo a porta-voz... Que diga o JK, né? Segundo a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, o Randolph Ellis vai ser substituído pelo James Murray, que é membro de carreira de serviço, tá? E na mensagem, né, de demissão, de agradecimento, ele recebeu um agradecimento pelos seus mais de 40 anos de serviço aos Estados Unidos. Ou seja, acho que ele está sendo, inclusive, aposentado, né? Só que, nesse caso, não tem uma questão de relacionamento, não é uma questão do Trump brincar de aprendiz. É muito provavelmente ligado ao fato, né, de que aquela mulher chinesa foi detida lá com pendrive, com passaportes, no resort do Trump na Flórida. Então, assim, nesse caso é porque fez cagada mesmo, tá? Com perdão aí da palavra. Também nos Estados Unidos, o governo anulou aquele acordo entre a Federação Cubana de Beisebol e a Major League Baseball, principal campeonato de beisebol dos Estados Unidos, que a gente falou um pouco da América do Norte, né? Tem lá a franquia de Toronto. E é o World Series, né? Campeonato Mundial. Mas a gente falou um pouco disso no programa 170, quando a gente recebeu aqui de novo, mais uma vez, o mestre, o Biratã Leal, que alguns de vocês devem conhecer como Livro, né? Ele agora está mais popular como Livro. E a gente explicou um pouco o acordo naquela época, que basicamente era um acordo que permitiria jogadores de beisebol de Cuba competirem nos Estados Unidos sem serem desertores, tá? E tinha ali uma série de contrapartidas, a Federação Cubana receberia parte, receberia ali a compra, entre aspas, do passe, digamos assim. Repito, o Biratã Leal explicou muito melhor. E aí o Trump anulou, né, dizendo que isso violava, né, as leis de comércio e tudo mais, mas na prática é como mais um endurecimento, né,
com o governo cubano e, na verdade, de forma que você acabe forçando o jogador cubano a desertar, até como uma forma de você atingir politicamente o governo cubano, né? Em vez de você aceitar o jogador cubano, normalizar essas relações, você força ele a desertar, que aí serve de um impacto negativo na imagem de Cuba também, tá? E, finalmente, duas outras notícias nos Estados Unidos, mas que não tem a ver diretamente com o governo dos Estados Unidos, foi que, na Louisiana, foi preso Holden Matthews, de 21 anos, ele que é filho de um oficial de polícia, né, um police deputy, né, o vice-xerife ali. Eu não matei o xerife, eu atirei no xerife, mas eu não matei o deputy. Né, e ele foi preso como o principal suspeito em 3 incêndios criminosos em igrejas da comunidade negra no sul da Louisiana, tá? E também nos Estados Unidos, pela primeira vez, as cortinas, né, do Conselho de Segurança da ONU, que fica em Nova York, foram abertas na quarta-feira, dia 3, pela primeira vez desde 1964, né, quando teve um tiro, né, de bazuca tentando um atentado contra o Che Guevara, que falava no Conselho de Segurança, e que, de certa forma, inspirou, né, o evento que da partida, né, a trajetória do personagem Pantera Negra ali no Capitão América 3 Guerra Civil, e que é recontada também no filme do Pantera Negra, tá? A proposta foi da Alemanha, tá? Como ali um símbolo de transparência, um símbolo ali de um novo tempo e tudo mais. Então, pela primeira vez desde 64, abriram as cortinas do Conselho de Segurança. Notícia da última terça-feira, dia 9 de abril. A Alemanha processa a cidadã por escravizar criança no Iraque e matá-la de sede. Puta merda! É um programa family friendly. Pô, meu! Mas eu né, concordo plenamente com a reação. A audiência territorial de Munique, na terça-feira, abriu um processo contra uma cidadã alemã de 27 anos, chamada Jennifer Wenisch, Wenisch ou Wenisch, né? De Cândida. W-E-N-I-S-C-H. Ela que se converteu ao Islã e foi para a Síria ser militante do Daesh, e ali ela se casou, tá, com um militante, um terrorista, um terrorista do grupo Daesh, não é um grupo militante, é um grupo terrorista, ponto final. Se você discorda, o problema é seu. E ela, inclusive, fazia parte de patrulhas armadas em Fallujah, em Mossul. E ela e seu marido compraram uma menina de 5 anos e sua mãe, ambas yazidis, né, para serem exploradas. E aí, um dia a criança, né, fez ali, acabou molhando o colchão durante a noite, né, fez xixi na cama. E ela foi deixada, abandonada e presa para morrer de sede. Tá? Então, tá aí essa acusação. Ela agora será julgada, né, em Munique, na Alemanha. E lembrando que a Alemanha agora está passando por esse processo de ver como lidar com pessoas que têm dupla cidadania e agirem em cooperação com o Daesh. As pessoas que ganharam a cidadania alemã, já foi definido que elas podem perder. Agora, as pessoas que têm a cidadania alemã por nascimento, como é o caso dessa Jennifer Wenisch, né, ainda não se sabe. E também, na Europa, o Ministério Público da Romênia indiciou o ex-presidente Ion Iliescu, de 89 anos, por crimes contra a humanidade, por seu papel no expurgo, digamos assim,
que ocorreu depois da revolução que derrubou o Nicolau Ceausescu em 1989, tá? O promotor Augustin Lazar disse que é um momento importante para a justiça romena, que cumpre uma dívida de honra com sua história, e eles acusam o Iliescu de chefiar um grupo que tinha o objetivo apenas de conquistar o poder, espalhando atividades de enganação e desinformação, gerando uma psicose geral que deu início a confrontos fraticidas, tiroteios caóticos, ordens militares contraditórias, levando à morte de 862 pessoas. Tá? E, segundo os procuradores, parte da revolução que derrubou o Ceausescu teria sido motivada, na verdade, por um interesse pessoal do ex-presidente, do Iliescu, para obter o poder. Tá? Então, o Iliescu disse que é alvo de uma farsa, ele apenas cumpriu o seu dever. Enfim, lembrando que a Romênia vive uma situação política bastante instável, né, com vários políticos sendo acusados de corrupção e tudo mais, até porque a Romênia, como vários outros países do antigo bloco da Cortina de Ferro, do antigo bloco soviético, né, se preferirem, ela teve acho que tem que fazer só a distinção que a Romênia não fazia parte da União Soviética, mas estava na área de influência, só para... Isso, no Pacto de Varsóvia e tudo mais. Embora a Romênia depois saia do Pacto de Varsóvia, né? Mas, e ela tinha uma ditadura muito característica, né? Do Ceausescu, era muito personalista, era muito centrada nele. Né? Tanto que, assim, é curioso, pouca gente sabe, por exemplo, o nome dos líderes da Polônia socialista. Da Bulgária socialista. Agora, o Ceausescu todo mundo sabe, porque o cara era... Né? Era 13. E era um grande... Né? A gente não vai usar aqui muitos palavrões, mas enfim, ele está sentado no colo do capeta também. E a Romênia, ela passou por uns anos 90 muito atribulados, de expurgo de lideranças políticas, ascensão de lideranças políticas, muitas vezes por meios, né, de aquele choque econômico, aquelas privatizações suspeitas que a gente também teve na Rússia, né, esquemas criminosos, criação de oligarquias mafiosas tomando o poder. Então... E não, isso não é uma defesa do período Ceausescu, pelo contrário, acabamos de falar que ele está sentado no colo do capeta, né? Ele foi morto em 15 minutos, depois da Revolução. Tendo a execução transmitida ao vivo. Na TV. E então tá aí a Romênia passando a também ter que lidar aí com esse passado complicado. Notícia da última quarta-feira, dia 10 de abril. União Europeia dá mais 6 meses para Reino Unido resolver Brexit. Então, eu não sei... A gente tem muitos ouvintes da pós-graduação, né, Felipe? Daí é aquela coisa, né? O cidadão não está conseguindo terminar a tese ou a dissertação, ele pede uma prorrogação do prazo. Isso, só que no caso do Brexit vai virar um loop infinito, né? A gente já falou isso aqui, no ano 3050 eles ainda vão estar votando. É que eu acho que não teve nem a qualificação ainda. Mas assim, é muito piada pronta, cara, porque o novo prazo, ele se acaba... No 31 de outubro. De outubro, que é o Halloween. Né? Ou o dia do Saci, pro do Rebelo. Mas, assim, é muito piada pronta, cara. Mas gostaria até de perguntar para os nossos ouvintes residentes no Reino Unido se tem a mesma carga. O que, o Halloween lá? Ele surge lá, né? O Jack-o'-lantern é um... Não sei, mas atualmente... não sei. Se tem trick or treat, essas enfim. coisas, pode ser. Então tá aí os nossos ouvintes que moram no Reino Unido, se tem trick or treat. A Tupá, a nossa demonóloga. Mas aqui, né, a notícia veio inclusive com um alerta do Donald Tusk, né, o presidente do Conselho Europeu. Por favor, não desperdicem esse tempo, né? Então, é brincadeira. Então tá aí mais 6 meses para ver se eles se resolvem, né? Se tem uma negociação do acordo, se vai ser uma negociação dentro do parlamento britânico, né? Mas vai ficar aí 6 meses correndo contra o relógio, né? Inclusive, já tem uma divisão dentro da União Europeia, né, falando, olha, não tem que adiar, sai logo, não vai dar certo, os caras não se resolvem mesmo, tá? O Macron, que seria o líder desse grupo que quer chutar logo o Reino Unido, porque está muito enrolado. Só que
aí nós temos duas questões. Tá? Uma delas é o seguinte: agora o Reino Unido vai ter que se preparar para as eleições do Parlamento Europeu no dia 23 de maio. A Theresa May até disse, não, a gente pode aprovar o acordo até o dia 22 de maio. Mano, se não aprovar até agora, vai aprovar em um mês agora? Tá louco. Enfim, se aprovar o Brexit até 22 de maio, aí o que vai acontecer? O Reino Unido vai sair com acordo no dia 1º de junho, sem participar das eleições. Se até o dia 23 de maio não tiver acordo, o Reino Unido vai participar das eleições europeias. Só que, olha só que bizarro, né? Se o Reino Unido participa das eleições europeias no dia 23 de maio, e aí vamos supor, em última hora, né? No dia 31 de outubro, o Reino Unido sai com um acordo, os caras vão ter cumprido 4 meses, 3 meses e meio de mandato. Então essa eleição para o Parlamento Europeu no Reino Unido vai ser uma piada, gente. Vai ser só os cacarecos, né, sendo candidatos. Eu tenho certeza que dessa vez o Lord Buckethead vai ser eleito, entendeu? Porque assim, primeiro, o cidadão não vai ter incentivo nenhum para sair de casa e votar. Porque é um negócio que não vai fazer diferença nenhuma. Segundo, um político, entre aspas, sério, né, como o, entre aspas, né, Nigel Farage, ele não vai ter incentivo para concorrer a um cargo que ele vai ocupar por 3 meses e meio. Ele vai falar, não, vou ficar aqui na minha, né, vou preparar uma campanha para, sei lá, meu condado aqui, regional, alguma coisa assim. Então vai ser só gente votando de zoeira, com um candidato de zoeira, entendeu? Então, assim, vai ser uma grande... Cara, vai desmoralizar ainda mais esse rolê, entendeu? A verdade é essa, as eleições europeias no Reino Unido vão desmoralizar ainda mais a discussão do Brexit. Quero ver se votam num rinoceronte, que nem aconteceu. Exatamente. Vou cara, vai ser assim, se o Monty Python ainda tivesse ativa, os caras iam deitar e rolar em cima disso. E os britânicos têm esse humor muito particular, então assim, tem os, né, e que eu sou um grande apreciador, inclusive, então tenho certeza, vai ter tipo o Rei Arthur de candidato. Eu sairia como candidato com o nome Brian na cédula. Enfim, agora, né, a Câmara dos Comuns vai ter aí 6 meses para articular uma solução. Quais soluções podem ser? Aprovar o acordo da May, fazer um novo referendo, dissolver o parlamento e convocar novas eleições, substituir a May e outro premier do Partido Conservador tentar fazer alguma outra negociação, revogar o artigo 50 e decidir ficar na União Europeia. Enfim, tem todas essas possibilidades. E aí, no dia 31 de outubro, vai ser o seguinte: tem acordo? Tem. Ok, sai com acordo. Não tem acordo? Não tem acordo. Reino Unido pode sair sem acordo. Não tem acordo? Ok, pode pedir para estender o prazo de novo ou então cancelar o Brexit como um todo, tá? Então, assim, ficou aí essa epopeia, né, com a May fazendo ali uma turnê, né? Cara, eu vou repetir, eu fico com dó da May, eu queria sentar com ela, conversar com ela, entendeu? Sabe, levar ela lá na padaria do Mosteiro São Bento, a gente comer uma tortinha pra ela se distrair, porque assim, ela passou por 4 países em 36 horas. Claro, são as distâncias europeias, né? Não é, assim, viagens muito longas, mas mesmo assim, cara. 4 países em 36 horas. Tipo, ela fez Reino Unido, Reino Unido, França, Alemanha, Bélgica. Tá? Então, tá complicado. E tudo isso pra quê? Pra viralizar uma foto da Merkel e ela, né? Ambas com blazer azul royal, num tablet, e a Merkel mostrando um Tailleur, meme. Felipe. Ah, um tailleur? Tailleur. Eu chamei de blazer porque eu sou ignorante. Mas... E aí a Merkel segurando um tablet e mostrando ali um meme pra May e as duas gargalhando, né? E segundo, né, as informações, saiu
o meme era justamente que ela e a Merkel e a May usando a mesma roupa e tudo mais, que era a roupa que elas estavam usando naquele momento, né? Então, enfim, as duas deram risada e viralizou essa foto e tá aí, né, o Brexit entrando no seu loop temporal. Já adiantando o que eu vou falar, né, no final do programa, a gente pode fazer várias piadinhas também, que o Brexit entrou num buraco negro, né? Já tem as piadinhas, né? Porque por conta da primeira foto de um buraco negro agora registrado. E então o Brexit entrou num buraco negro, sei lá, foi capturado pela gravidade, não sei. Ainda na última quarta-feira, Premier da Austrália marca novas eleições. Isso, nós teríamos novas eleições na Austrália nesse ano de qualquer jeito, por isso não chega a ser uma surpresa, né? Lembrando, o atual premier, o Scott Morrison, ele entrou no cargo substituindo o anterior, o Turnbull, via um voto de desconfiança, não foi via eleições. Ele ainda é o premier, porém, repito, nós teríamos eleições nesse ano de qualquer maneira, né, quando ele substituiu o Turnbull. E aí, agora foram marcadas as eleições para o dia 18 de maio, tá? Lembrando que a Austrália, ao contrário de muitos outros países da Commonwealth, do Reino Unido, na Austrália é que nem o Brasil, o voto é obrigatório, tá? Tem isso. A segunda coisa é que o próprio Partido Liberal, né, que é o partido que está no poder, com o Scott Morrison, não sabe ainda direito quem vai ser o seu candidato, porque talvez não seja o Scott Morrison, né, ainda. Ainda tem ali uma briga interna, digamos assim, né? O debate sobre migração vai ser talvez um dos principais debates, né, nas eleições, até por conta do recém-atentado na Nova Zelândia e da repercussão que teve lá, por conta das discussões pelo mundo, né, de intervenções externas nas eleições. O parlamento australiano promoveu uma lei que proíbe que conteúdos eleitorais, de qualquer maneira, recebam dinheiro para propaganda, para serem propagados, de fontes estrangeiras. Então, isso quer dizer o seguinte: não vai dar para criar uma página no Facebook chamada, sei lá, Australia Rules, e ela impulsione pagando conteúdos e esse pagamento seja feito por empresas bizarras russas, tá? Por exemplo. Ou então por grana que não sabe de onde. Então, assim, a regra para propaganda eleitoral na Austrália não vai permitir qualquer fonte de origem estrangeira, tá? Então, vamos ficar de olho. E também na Austrália, nós tivemos um episódio essa semana em que o Israel Folau, vários ouvintes nossos mandaram essa notícia, né? O Israel Folau, que é um jogador de rugby e aparentemente um jogador de rugby muito bem sucedido, tá? Não sei se ele é um craque do rugby, porque eu não tenho capacidade para julgar isso, mas ele é um jogador de bastante projeção. E ele tem 30 anos, 73 jogos pela Austrália. Nesses 73 jogos ele marcou 37 tries e ele tweetou dizendo que o inferno aguarda os gays, tá? E aí a Federação Australiana de Rugby e a NSW, né, New South Wales Rugby Union, que é, digamos assim, a federação regional do New South Wales Waratahs, que é o time dele, é como se fosse a Federação Paulista de Futebol, né? Como se um jogador de futebol fizesse algo, a CBF e a Federação Paulista, a Federação Gaúcha, a Federação Mineira, disseram que vão suspender os contratos dele, tá? Porque ele não fala pelo jogo
e ele, depois de repetidas tentativas de contato com o Folau e de ele não ter retornado, a Federação Australiana de Rugby entende que um dos seus integrantes não pode compartilhar materiais que condenam, vilificam ou discriminam pessoas em qualquer base, nem na base de sua sexualidade, e que ele agiu de forma desrespeitosa, que mancha todo o esporte e por isso vai resultar numa ação disciplinária, e porque ele não reflete o espírito de inclusão e de diversidade que são as bandeiras do esporte e do rugby. Tá? Eu tô aqui traduzindo ao mesmo tempo, então por isso está meio confuso. Isso é muito caro para a comunidade do rugby, assim. Não estou dizendo que o rugby é imune da homofobia, mas é mais comum, por exemplo, na realidade australiana, que isso aconteça no futebol australiano, que é a versão local deles do futebol, que daí é o esporte favorito do australiano médio, vamos dizer assim. E o tweet dele foi em resposta ao Parlamento da Tasmânia, porque passou uma lei dizendo que agora vai ser opcional você preencher o gênero num certificado de nascimento. E aí ele tuitou assim, que bêbados, homossexuais, adúlteros, mentirosos, fornicadores, ladrões, ateus e idólatras. Idólatras é um termo pejorativo para católico, não é? Nesse contexto aqui, eu acho. Seria. Deveriam se arrepender, porque apenas Jesus salva, senão eles vão para o inferno. Tá? Então, se você é bêbado, homossexual, adúltero, mentiroso, fornicador, ladrão, ateu ou idólatra, segundo ele, você vai para o inferno. Tá? Então, tá aí uma notícia que muitos dos nossos ouvintes mandaram, porque nós temos muitos ouvintes que gostam de rugby, né? Apesar de nós não gostarmos, nós respeitamos. Então, e é uma notícia que tem um impacto interessante, porque a gente, né, tem... Fala por você, eu gosto de rugby. Você está tentando fazer média aí com o pessoal. O senhor está sendo mentiroso e caluniador. Claro, é uma discussão hoje quase clichê, mas de como estrelas da música, do cinema, do esporte, têm palavras que ressoam bastante e como isso deve ser abordado. Né? Então tá aí a notícia sobre o Israel Folau. E notícia relacionada, vamos dizer assim, né? Um dos jogadores aí, um prospecto da NFL, o Nick Bosa, da Universidade Ohio State, que aí nas simulações, né, do draft da NFL, ele está muito próximo do San Francisco 49ers. Então ele tem tweetado menos coisas políticas, porque ele é pró-Trump, e pegaria mal, né, com a base de fãs de São Francisco, que é uma cidade mais liberal, progressista, enfim. E inclusive durante muito tempo era a capital do arco-íris, né? Tinha esse nome, alguma coisa assim. Então ele parou de fazer tweets políticos para não sofrer perseguição depois. 3 notícias de ontem, quinta-feira, dia 11 de abril. Favorito das eleições finlandesas diz que quer aumentar os impostos. É melhor falar agora, né, Felipe? Então, é melhor falar agora, só que assim, acho que ninguém ganha eleição falando isso. É uma medida um tanto impopular. Pois é, e assim, como a gente ia falar um pouco mais sobre as eleições finlandesas, que vão ser esse final de semana, por conta da questão, né, da Finlândia talvez aí mudar de rumo ou não. A exemplo da vizinha Estônia. Isso, mas por conta até dos acontecimentos no Sudão, né, acabou ficando um pouco mais apertado, mas damos um jeito aqui de colocar, porque o que acontece? O Antti Rinne, que é líder do Partido Social Democrata, que a última vez que venceu as eleições foi em 99, ele está em primeiro nas pesquisas. Tá? Atualmente,
o partido tem 34 assentos, porque ficou com 16% do voto na última eleição. Só que a Finlândia está caminhando para um cenário, muito provavelmente, de venceu, mas não levou. Por quê? Porque em primeiro está o Partido Social Democrata. Só que aí vem 3 partidos de centro, centro-direita e direita, tá? Que é o Reforma Azul, que é um novo partido conservador, fundado recentemente, um partido conservador e um eurocético, ligeiramente eurocético, né? Tanto que tem gente dizendo que é um partido que seria ali até um pouco nacionalista. Depois, o Partido da Coalizão Nacional, que é o partido conservador tradicional da Finlândia, pró-União Europeia, inclusive. Aí depois vem o nome muito criativo, né? O Partido do Centro, né? Que é um partido, digamos assim, social-liberal. E depois vem o Partido Verde, né, que é o Partido Verde, embora o Partido do Centro também use as cores verdes, que aí seria, né, muito provavelmente aliado do Partido Social Democrata num governo de coalizão. Então, acaba sendo uma questão muito curiosa a gente olhar, e depois vem o Partido dos Finlandeses, que também é chamado como os verdadeiros finlandeses, que esse daí é o partido da direita nacionalista. Tá? Direita nacionalista, ponto final. Tanto que assim, o nome Verdadeiros Finlandeses é dose, né? Mas então, corre o risco do SDP ficar em primeiro nas eleições, porém, eventualmente não conseguir ali direito a articular uma aliança, né? Talvez ter problemas para formar um governo e correr o risco ali dos partidos de direita e centro-direita que estão logo abaixo dele, ficar em melhor posição. Assim. Então, indo pelas campanhas, né, pela última pesquisa, o Partido Social Democrata, né, fica com 20%, arredondando para cima, dos votos. Aí depois vem os partidos de direita e centro-direita com 16, 14, depois os verdes com 13. E depois a Aliança da Esquerda com 9, tá? A Aliança da Esquerda, imagino eu, né, ficaria ali, né, faria uma coalizão com o Partido Social Democrata. Então, a Finlândia tem um crescimento dos partidos da direita eurocéticos, coisas que não acontecia até pouco tempo na Finlândia, e também a questão, né, do venceu, mas não levou, porque pode correr o risco do Partido Social Democrata ficar em primeiro, mas não conseguir uma maioria parlamentar. Índia começa a maior eleição do mundo com alta participação e poucos incidentes. E eu recomendo aqui o programa Patriot Act do Hassan Minhaj, que é filho de indianos, né? Que está disponível naquele serviço de streaming. Sobre as eleições indianas, tem bastante informação lá. E, né, ontem nós tivemos aí a primeira etapa da eleição indiana. Essa primeira etapa envolveu 140 milhões de pessoas. Tá? A primeira etapa da eleição indiana é a eleição brasileira, basicamente. Tá? Então, assim, essa é a primeira etapa e conta com 11 milhões de funcionários. Tá? Aí, lembrando, né, que a gente até mencionou isso semana passada, serão 7 fases. Tá? Até o dia 19 de maio, com os resultados saindo no dia 23 de maio para as 543 cadeiras do parlamento, e aí vão formar eventualmente um governo. São essas 7 fases, porém os resultados são mantidos em sigilo, tá? Para evitar que, né, acabe influenciando o voto das pessoas depois. E por que são 7 fases? Porque é gente pra caramba, justamente. Tá? É 1,5 milhão de urnas eletrônicas. Tá? Então, assim, não tem como todo mundo na Índia ir votar ao mesmo tempo. É basicamente isso, tá, gente? Então, são 7 etapas. A eleição começou essa semana. Aí, e é bom a gente esclarecer isso, não só pela curiosidade, não só pelo tamanho disso, mas porque a gente ainda vai demorar um pouco para falar das eleições indianas, porque elas começaram agora, mas elas ainda vão durar bastante. Tá? Não é que nem a eleição na Finlândia,
que acho que dá para todo mundo ir votar na mesma hora, eu acho. O pessoal acho que vota no Nokia, assim. Com o joguinho da minhoquinha e uma lanterna. Mas, então, né, começaram as eleições na Índia essa semana. Só que aí você tem duas notícias em relação a essas eleições, né, além do tamanho delas, que foram, primeiro, um projeto, né, que tentava digitalizar o cadastro dos votantes foi suspenso pela Suprema Corte, tá, porque considerava, né, esse projeto com custos muito altos e que você não teria como, digamos assim, fazê-lo a tempo e com suspeita, digamos assim, né, de possíveis fraudes e questão de violar direito da privacidade, já que esse cadastro, ele é também o cadastro para questões de benefícios sociais, questões de universidade, como se fosse um RG biométrico, tá? Só que RG junto com o título de eleitor. E aí, ele foi barrado na Suprema Corte, então, na Índia, a eleição ainda é feita na base da tinta, tá? Né? Você pinta lá o seu dedo e para garantir que você votou. E tem uma matéria bastante extensa sobre isso, para quem quiser ler em português, da Flávia Mantovani, lá na Folha de São Paulo, tá? Para quem quiser ver. A outra notícia sobre as eleições da Índia é que fizeram um filme sobre a vida do Modi, né? Que assim, Modi era tipo... Modi, o filho da Índia. Assim, Modi, o herói, né? O herói que precisamos, sei lá, alguma coisa assim. E suspenderam, é claro, a exibição do filme. É sacanagem, né? É tipo Bollywood, assim, tem dança no final? Não sei, mas pelo que eu vi o filme era bastante puxa-saco, era um panegírico. Né? E aí ia passar junto com as... Mas não é propaganda, porque é um filme, tá no cinema, né? Não é propaganda. As pessoas vai ver quem pagou só que aí suspenderam a exibição do filme, é claro. Foi a lei Huawei, né? E também na Índia, o Dalai Lama, essa semana, foi hospitalizado com uma infecção no pulmão. Ele estava ali com uma tosse e tudo mais, enfim. Aí tomou lá um xarope, está sendo tratado, ele está em situação estável, né? Lembrando que o Dalai Lama, ele reside na Índia, exilado, mas como líder dos tibetanos, tá? Então, tá aí. Coreia do Sul declara que proibição ao aborto é inconstitucional. Uma lei que proibia o aborto de 1953 foi determinada pelo Supremo Tribunal do país como inconstitucional e que deve ser mudada até o fim do ano, por 7-2. Tá? Nesse caso... Tá? No caso coreano, o aborto ele é considerado um crime, tá? Tanto a mãe quanto o pessoal de saúde que realizaram o procedimento vão presos, tá? Podem ser condenados à prisão, e ela foi declarada inconstitucional porque ela entra em conflito com a atual Constituição sul-coreana, que foi a interpretação. E é claro, né, que, assim como em vários lugares do mundo, né, o aborto é um assunto muito sensível, né, na Coreia do Sul, tanto que você teve, na frente do tribunal, você tem, e vocês podem ver fotos, vídeos e tal, protestos tanto contra a proibição quanto a favor da proibição. Tá? Então, mas de qualquer jeito, e vejam, não é que o Supremo Tribunal autorizou o aborto de gestação, o aborto em algum momento, não. O que ele disse a lei que existe sobre esse assunto é inconstitucional. Agora vai para o parlamento, que vai fazer uma nova lei. Pode ser que o parlamento decida por uma lei de teor similar, por exemplo, tá? Em que o aborto é autorizado apenas em caso de estupro ou de risco de vida para a mãe. Tá? Então, pode ser também. O que a Suprema Corte fez foi dizer, olha, essa lei aí de 53, ela é inconstitucional. Tá? Então, vejamos. E também no Extremo Oriente, a China emitiu protestos pelo mistrial, né? Ou seja, um julgamento aí, sem veredito, sem conclusão, de um cidadão dos Estados Unidos chamado Michael Kohana, de 24 anos de idade, que
quando na Pensilvânia, né, algumas estátuas do exército de terracota chinês estavam em exibição, ele intencionalmente, e confessou isso, ele roubou o dedão de um dos soldados de terracota. A sua defesa disse que o processo contra ele estava sendo injusto porque ele estava sendo acusado de roubo de obra de arte, quando na verdade ele deveria ser acusado por vandalismo, tá? Apenas, e ele fez lá num arroubo de juventude, alguma groselha desse tipo, e aí o júri ficou 7-5, então ele acabou sendo, né, declarado mistrial, ou seja, ele foi inocentado. O que eu achei bizarro é um caso que seria assim, de roubo de arte ir para o júri, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o júri é só para crime contra a vida, né? Então achei isso esquisito. Mas, de qualquer jeito, a China protestou, dizendo que isso era um traje, de que isso era, enfim, era um desrespeito com a China e com seu patrimônio histórico. Então, né, a China tem mais motivos para reclamar dos Estados Unidos. Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. Tribunal Penal Internacional rejeita a investigação de crimes no Afeganistão. A gente falou na semana passada, né, do governo dos Estados Unidos revogando o visto da promotora Fatou Bensouda. Porém, hoje, né, o TPI, por meio dos seus 3 juízes pré-julgamento, né, preliminares, disseram que o caso dos procuradores não serve aos interesses da justiça, essa foi a declaração. Por quê? Porque não há colaboração das autoridades locais, há muita instabilidade, não há coleta de provas suficientes e, por conta dos 2 fatores anteriores, não há possibilidades de coleta de provas sobre envolvimento em crimes de guerra por forças dos Estados Unidos, por forças do Afeganistão e pelo Talibã também, tá? Foi um ouvinte nosso que mandou esse complemento dessa informação. De qualquer jeito, né, o Trump disse que foi uma vitória para os patriotas, para o governo da lei. Ele disse que o TPI é ilegítimo e que enfrentaria uma resposta vigorosa caso tentasse processar cidadãos dos Estados Unidos ou dos seus aliados. A Anistia Internacional disse que foi um abandono chocante das vítimas e que enfraquece a credibilidade da corte. E, de fato, quando você olha o presidente dos Estados Unidos dizendo que o TPI é ilegítimo, pronto. Abriu porta para todo ditadorzinho de esquina falar a mesma coisa, né? Então, assim, eu acho que faltou ali, né? Acho que quem escreveu essa porcaria foi o John Bolton, justamente. Aí depois, os mesmos caras vêm falar, não, o ditador não sei quem, o Saddam Hussein, temos que levar ele à justiça, ele tem que ser processado pelos seus crimes. Pois é, jovem, criaram um tribunal permanente internacional para isso, para julgar pessoas criminosas por crimes internacionais, que vocês sequer fazem parte, e aí quando tem um mínimo de envolvimento para cima de vocês, você diz que é ilegítimo. Aí fica, né, um pouco hipócrita você querer enforcar os ditadores por aí, né? Eu não sou hipócrita, eu quero enforcar todos, tá? Não só os que não são meus amigos, tá? Então é isso.